Você tem algum chamado? Deus te chamou para algo em específico? Eu sei que todos temos os nossos propósitos com Deus, né? De viver nessa terra, construir uma família, amar as pessoas, amar a Deus, servir. Todos nós temos esse chamado. Mas também nós sabemos que Deus chama pessoas específicas para trabalhos específicos, para propósitos específicos na vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu passei, daquilo que eu estou passando, e também te motivar para que, se você tem esse propósito, para que você siga esse propósito, para que você diga sim. O meu nome é Tati Cavalheiro e a minha missão aqui nesse canal é caminhar junto de você, para que a gente possa se tornar discípulos de alta performance. Mas performance não neste mundo, performance diante do reino, conforme os princípios de Deus. Esse vídeo de hoje, ele tem um formato um pouco diferente dos vídeos que eu fiz até agora. Eu pensei em fazer uma conversa com você, me apresentar melhor para você que está assistindo os meus vídeos, para que você saiba quem sou eu e por que eu estou fazendo isso aqui nesse canal. Como eu disse, meu nome é Tati Cavalheiro. Eu sou casada, tenho um filho de 13 anos, sou casada há 25 anos já, eu casei muito nova. Tenho uma experiência com Deus de quase 20 anos. Eu nasci numa família cristã, né, numa família católica, que acredita em Jesus, que acredita em Deus. Mas o meu encontro verdadeiro com Jesus, aceitando esse sacrifício que Ele fez por mim, eu tive há uns 20 anos atrás. Então a minha experiência com Deus já é antiga. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, que gosta muito de ler a Bíblia, só que eu demorei muito tempo para ler a Bíblia inteira, para pegar um hábito diário de leitura da Bíblia. Eu acredito que muitas pessoas sejam dessa forma também, mas quando eu peguei esse hábito, peguei esse gosto, já estou na quarta leitura anual da Bíblia, e o meu objetivo esse ano é ler em 6 meses. Mas você vai entender que esse objetivo ele não é irreal, porque hoje em dia eu tenho mais tempo para me dedicar para Deus, e é por isso também que eu comecei esse canal. Mas vamos voltar lá do início. Como eu disse, muitas pessoas Deus chama para um propósito específico. E eu, acho que foi em 2022, eu tive uma experiência com Deus. Eu sempre pedi muito para Deus me usar, eu sempre servi muito, servi na igreja, desde que eu me converti, eu sirvo na igreja, eu nunca deixei de servir. Por muitos anos eu servi no ministério infantil, eu amo crianças, eu amo ministrar para elas e ver elas aprendendo sobre Deus, para mim é algo que acende uma chama no meu coração. E em outros ministérios também, né? Eu já cuidei de pessoas, em grupos pequenos, mas em 2022, Deus me chamou para algo específico. E durante um tempo de oração que eu estava tendo com Ele, é como se eu tivesse ouvido o Espírito Santo falando comigo: filha, você tem aprendido muito, você tem me buscado muito, mas eu preciso que você compartilhe tudo isso que você tem vivido, tudo isso que você tem aprendido, que você passe para frente. E eu assisti um vídeo, talvez você também tenha assistido, que viralizou na internet, que fala assim, eu não lembro exatamente como que era, mas era mais ou menos assim: um rapaz chegando no céu, né, ele morreu, chegou no céu, encontrou Paulo, encontrou Pedro, encontrou todos os discípulos, e daí os discípulos perguntaram para ele: uau, você morreu de qual época? Ele falou: do século e tal, né, e agora? Você é da época da internet? Sim, eu sou da época da internet. Nossa, você deve ter ganhado muitas pessoas para Deus então, hein? E daí ele ficou quieto. E aquele vídeo mexeu tanto comigo, muito comigo mesmo. Ele me surpreendeu. Porque eu fiquei pensando assim: Deus, o que eu tô fazendo, né? Pra que eu tô usando as minhas redes sociais? O que eu tô fazendo aqui nesse mundo que eu ainda não ganhei vidas para o Senhor, através desse instrumento tão poderoso que é a internet? Um tempo depois eu fiz essa oração, no tempo de oração eu tive essa experiência com Deus. Ele falou para mim então que eu deveria compartilhar, que eu deveria derramar, que eu deveria transbordar na vida das pessoas aquilo que eu tinha na minha vida. Então eu decidi obedecer. Comecei, tentei fazer no Instagram, falei: não, vou fazer um canal no YouTube, mas nunca foi pra frente. Porque eu casada, com filho, trabalhando,
Sempre tinha uma desculpa, mas Deus, eu não consigo, não dá tempo, como que eu vou me preparar? E esse é um outro problema que eu tenho também, perfeccionismo. Eu preciso ter sempre tudo sob muito controle. Se você é dessa forma, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso nos afasta de cumprir o propósito de Deus. Porque uma coisa que eu aprendi é que Deus não chama as pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Ou melhor dizendo, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? Aqueles que têm um chamado específico dele, para a vida deles. E isso me atrasou bastante, bastante mesmo. Eu fiquei, então, desde 2022 até o ano passado, sem cumprir esse propósito dele. Tentei algumas vezes publicar, mas para mim tudo era muito difícil, não ia para frente, não ficava do jeito que eu queria, eu ficava pensando o que as pessoas vão pensar de mim, o que vai acontecer. Aí, ano passado, meu esposo, ele foi promovido na empresa que ele trabalha. E a gente precisou se mudar para ele poder assumir essa promoção. Eu morava no Paraná, em Cascavel, no Paraná, e a gente se mudou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E para isso, eu era funcionária pública, né, do estado, lá do Paraná, e eu tive que pedir uma licença. Eu estou nesse momento em uma licença especial, uma licença sem remuneração, para acompanhar ele. E esse sempre foi um desejo do meu coração também, poder ficar em casa, poder cuidar da minha família, né? Eu acho que eu já compartilhei isso um pouquinho no outro vídeo que eu fiz também, mas foi complicado. Eu fiquei um ano inteiro prorrogando, tinha que estar perfeito, eu não estou preparada, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais. Mas resumindo toda essa história, como eu disse já, essa frase fala muito comigo. Eu vou repetir aqui para você. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se você é um escolhido para cumprir um propósito específico nessa vida, para Deus, um propósito específico dele, diga sim, se coloque disponível, comece a fazer. Porque outra coisa também que eu aprendi é que não adianta a gente esperar a perfeição, a gente precisa começar. Tem uma outra pessoa que eu sigo, uma influencer na área de produtividade, a Luana Carolina, que ela fala assim: bom você se torna. Ninguém nasce bom, ninguém nasce pronto, ninguém nasce fazendo nada perfeito. Mas com o tempo, repetindo, fazendo, errando, observando onde que você errou, você vai melhorar. Você não vai alcançar a perfeição, mas você vai melhorar e vai melhorar muito. E aquilo que você demorava horas para fazer, você vai fazer em menos tempo. Mas voltando na minha história, então, eu esqueci de falar um detalhe, né? Quando que eu comecei e por que eu comecei a fazer esses vídeos no canal do YouTube. Em final de 2025, eu falei, eu vou dar um basta nisso. Eu não posso continuar prorrogando o propósito e o plano de Deus para minha vida. Então, eu ia receber visitas na minha casa para virada de ano e tal, mas eu falei, eu preciso fazer algo, eu não posso virar o ano sem ter começado, eu não posso esperar, vou fazer no próximo ano, como a gente sempre faz os planos para os próximos anos, né? Esse ano novo eu vou fazer tal coisa, esse ano novo eu vou começar a academia, esse ano novo eu vou começar a estudar. Eu falei, não posso passar. Então, no último dia do ano, não me lembro exatamente se foi no dia 30 ou no dia 31, que eu publiquei meu primeiro vídeo. Eu cumpri aquilo que Deus falou para mim ainda no ano de 2025. Eu falei, não vou deixar para o ano de 2026. E não é fácil, gente. Cumprir o propósito de Deus não é fácil, não é confortável para mim estar na frente aqui da câmera falando com pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não sei aonde que esse vídeo vai chegar, né? Abrindo a minha intimidade. Mas eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu até me emociono falando disso, mas a verdade é que para que a gente está nessa terra? Para cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida. Outra coisa que falou muito comigo também no ano passado, Deus falou muito, né? Como você está percebendo. Deus falou comigo muito no ano passado.
ele estava, acho que com urgência de que isso acontecesse. Então, no culto, eu até anotei, eu tenho anotado no meu escritório, num post-it, eu coloquei aqui para compartilhar com vocês também, uma palavra de um pastor, o pastor João Albuquerque, no dia 4/5/2025. Olha só, gente, ele passou o ano inteiro falando comigo. Ele falou assim: Deus vai te dar a direção enquanto você caminha. Que não adianta você receber uma direção de Deus, receber um objetivo de Deus, e você querer saber tudo o que vai acontecer antes de você começar a cumprir. Você precisa dizer sim para esse chamado, do jeito que você tá. Deus não vai te dar o caminho completo, até porque eu acho que se a gente soubesse tudo que a gente vai passar para conseguir chegar num determinado ponto da nossa vida, num determinado objetivo, a gente nem faria, né? Porque às vezes são tantas lutas, tanto deserto que a gente passa. Então, assim, gente, é incrível. É incrível como Deus vai dando os passos. Olha eu me emocionando de novo. Gente, essa sou eu, uma chorona, uma manteiga derretida. Eu sou muito assim. Eu não sei do futuro. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Esse é o 6º vídeo que eu faço aqui no canal. E eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu sei é que eu vou cumprir aquilo que Deus me deu. Seja para uma pessoa assistir, seja para 10, para 100, para 1000, para 1 milhão de pessoas. Seja a quantidade que for. Eu decidi que eu vou cumprir o propósito de Deus. Porque se uma pessoa for salva, se uma pessoa for abençoada com esses vídeos que eu tô fazendo, eu já vou estar cumprindo o meu propósito. Eu falei em outro vídeo também que para mim receber a coroa de Jesus quando eu for para a eternidade é poder ouvir dele: muito bom, servo bom e fiel. Então, assim, gente, não tem nada melhor do que a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fica vagueando por aí, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, e não é o que Deus tem para nós, e por isso que a gente nunca se sente preenchido, por isso que a gente nunca se sente bem fazendo aquilo. A gente enche a nossa rotina, enche o nosso dia a dia, às vezes está fazendo um monte de coisa, mas nada daquilo tem o propósito eterno, o propósito que Deus fez a gente. E me colocando nesse lugar de obediência também, eu escrevi um e-book chamado Decisões para uma Vida Abundante. Nesse e-book eu coloquei 10 princípios, 10 decisões que todo cristão precisa tomar. São coisas básicas, gente, são coisas básicas. Mas que muitas vezes a gente no dia a dia a gente acaba se esquecendo. Então, se você quiser adquirir esse e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Esse vídeo todo, esse chororô todo, foi para te motivar, irmão. Diga sim para Deus. Se Ele te deu um propósito específico, diga sim, obedeça. E você vai ver como as coisas vão ficar melhor com o tempo. As coisas vão acontecendo, mesmo se você não entende todo o caminho, mesmo que você não entende como tudo isso vai acontecer, só obedece. Porque você não sabe, mas Deus sabe. Deus já te viu lá no futuro. E Ele sabe exatamente aonde Ele quer te colocar. E se você não ouviu ainda um propósito específico dessa forma com Deus, continue servindo a Deus da forma com que Ele colocou na sua vida. Sabe, a gente não precisa fazer nada grande ou extraordinário. Muitas mulheres são chamadas para ser mãe. E você não sabe o que seu filho vai se tornar. Mas o teu filho, ele depende de você. Ele depende daquilo que você vai ensinar para ele, daquilo que você vai colocar no coraçãozinho dele, nas crenças que você vai passar para ele. Ou você foi chamado para ser um profissional, um engenheiro, um médico que vai salvar vidas, que vai tocar as pessoas, muito mais do que cuidar da saúde delas física, você vai cuidar da mente e do coração delas também. Então, assim, procure em Deus saber o que Ele quer de você. Mas também não deixe de servir enquanto você está no caminho para descobrir. Então, são essas duas lições que eu aprendi e que eu quero deixar aqui para você. Primeiro, não deixe de servir, não deixe de ser bênção na vida das pessoas enquanto você não tem a direção específica de Deus. Porque muitas vezes você nem vai ter essa direção tão específica. Às vezes você foi chamado realmente para ser bênção onde você está hoje e fica querendo sair de onde você está.
Ou então, é um tempo na sua vida. E viver no futuro também não vai adiantar nada, né? Precisamos viver o presente, precisamos ser bênção onde nós estamos hoje. Para que amanhã Deus nos coloque em lugares melhores, maiores, né? Onde Ele tem o verdadeiro propósito dele para a nossa vida. A verdade é que a gente está cumprindo o propósito de Deus desde que a gente nasceu, né? A gente só não percebe isso. E muitas vezes a gente faz isso com desleixo, né? Então nós precisamos estar atentos para estar fazendo isso com excelência. Fazer isso com intencionalidade. Servir a Deus com intencionalidade em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer tempo que a gente esteja. E a segunda lição que eu quero deixar aqui para você hoje também, que eu aprendi e que eu espero muito que você leve para a sua vida, é dizer sim do jeito que você está. Não espere você estar pronto, não espere você melhorar para que você possa cumprir o chamado de Deus. Claro, a gente não pode ser negligente, a gente, como eu falei, a gente precisa ser trabalhador de excelência no reino de Deus, né? Se as pessoas do mundo são excelentes no trabalho delas, nós muito mais, né? Principalmente quando se refere às coisas de Deus. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa melhorar, mas principalmente a gente precisa estar no lugar de obediência e de dependência de Deus. Porque quem vai fazer é Ele. Por mais que a gente se prepare para cumprir o propósito de Deus, se a gente se preparar, mas a gente não tiver intimidade com Deus, a gente nunca vai chegar no nosso objetivo, a cumprir o propósito dele com excelência, porque é Ele quem faz na nossa vida. Eu diria que uns 30% é a nossa busca de ser melhor, a nossa busca de conhecimento, a nossa busca racional de melhorar naquilo que Deus tem chamado a gente, mas os outros 70% com certeza é dele, é do Espírito Santo, é Ele que capacita, é Ele que dá a sabedoria, é Ele que mostra o caminho. Amém? Eu espero então que esse vídeo tenha falado com você, que esse vídeo te motive a aceitar aquilo que Deus tem te chamado para fazer. E se você não tem algo específico nesse momento, que você continue fazendo aquilo que você está fazendo, aonde você está fazendo de forma excelente, sendo bênção, brilhando na vida das pessoas que estão ao seu redor, para que o nosso Pai possa ser glorificado. Se esse vídeo tocou em você, se você foi abençoado com esse vídeo, curta ele, envie para as pessoas, compartilhe ele com as pessoas que você conhece, para que elas também possam ser motivadas pela minha experiência, por isso tudo que eu passei. E se inscreva no canal para abençoar a irmã aqui. Se eu abençoei você, abençoe a minha vida também, porque vai ser muito importante para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas.